Se existe um assunto que prova que entendemos o verdadeiro evangelho, esse assunto é o perdão. Muitas pessoas não sabem absolutamente o que é perdão. E aí, quando nós apresentamos o verdadeiro perdão, falam, não, isso aí não é perdão, porque eu não aprendi desse jeito. Quantas vezes eu já ouvi isso? E nesse vídeo, eu quero verdadeiramente te apresentar o perdão bíblico. Tá? Porque o perdão hoje, ele é ensinado como uma cura emocional. Perdoa porque isso é para você. Perdoa porque você vai ficar mais leve. Mas o perdão que a Bíblia nos apresenta nunca foi sobre isso. Sempre foi a consequência de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. E é isso, tá? Tem a cura? Tem. Tem a leveza? Tem. É para você? É, mas não é dessa forma que estão apresentando hoje. Então eu quero te apresentar o perdão verdadeiro que o Evangelho nos exige, tá bom? Nesse vídeo, eu também pedi algumas dúvidas, algumas perguntas que o pessoal lá do meu Instagram tinha e eu vou apresentar aqui para responder também essas perguntas, porque talvez possa ser a dúvida de muitas pessoas aqui. E no final do vídeo, eu vou te dar, Clarissa, ó, eu não gosto desse assunto porque eu sou uma pessoa muito difícil de perdoar. Eu tenho tantos anos no Evangelho e eu nunca aprendi desse jeito, não gosto desse assunto, ou esse assunto mexe comigo. Fica até o final desse vídeo, porque nesse vídeo aqui você vai aprender o que é o perdão bíblico, vai tirar dúvidas sobre perdão e no final eu ainda vou te dar 3 passos verdadeiros, tá? Bíblicos, de como se tornar uma pessoa perdoadora. E não é nem aquele perdão que você vai processar, que você ainda vai ter que machucar. Não, é um perdão verdadeiro, imediato. E, cara, você vai se tornar uma pessoa com facilidade no perdão, não por causa de você, tá? Porque se depender de nós, irmãos, ninguém recebe perdão, tá? Mas é nisso que eu vou falar com você, é sobre isso que eu quero detalhar aqui. Então fica até o final desse vídeo, que isso a gente vai destrinchar um perdão hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Vambora! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para você que não me conhece, meu nome é Clarissa, sou professora de teologia, escritora do devocional Fogo Interior. Para você que queira adquirir um devocional que pode mudar a sua rotina com Deus, vou deixar aqui na descrição. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão difícil de ser comunicado nos nossos dias, porque as pessoas acreditam que o perdão delas é suficiente, mas infelizmente não sabem perdoar. E o que é perdão, né? Primeiramente a gente precisa tratar, então, o que é perdão. O perdão não é dizer que a pessoa está certa. O perdão não é fingir demência. O perdão não é você esquecer o que fizeram contra você. E aqui entra um detalhe, porque muitas pessoas pregam perdão. Ah, não, deixa isso pra lá. Ah, não, ó, finge demência. Não é sobre isso. O perdão também não é você abrir mão da justiça, sabe? O perdão é você abrir mão do direito de cobrar pessoalmente aquilo que fizeram contra você e colocar tudo que fizeram na mão do justo juiz. E esse justo juiz é Deus. Assim como Deus fez conosco. Nossa dívida foi colocada sobre Jesus. E é exatamente isso que é o perdão. Deixe que o justo juiz cuide daquilo que estão fazendo contra você. Porque o perdão é você abrir mão desse direito. Você não tem o direito de cobrar nada a ninguém. Por quê? Porque Deus não cobrou em você os seus próprios erros. E aqui é o primeiro passo de entender que o perdão não é sobre alguém que merece. Você não está dando ao outro aquilo que o outro merece, porque o perdão não é por merecimento, porque nós também não merecíamos o perdão de Deus. Aí Efésios capítulo 4, versículo 32 vai dizendo: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então quer dizer que o perdão não é sobre aquilo que o outro está fazendo contra mim, porque se fosse assim, nós pagaríamos mal com mal. Mas aqui é sobre aquilo que Cristo fez por nós. Isso
é perdão. Então a gente precisou definir então o que é o perdão, mas aí a gente entra. Por que é tão difícil então perdoar? Porque, gente, coisa difícil é perdoar. Alguém vai dizer, Clarissa, eu não consigo perdoar, para mim é impossível perdoar. As pessoas aprontam comigo de forma absurda. E eu sei porque todo mundo passa por isso, gente. E o perdão, muitas das vezes, é muito mais difícil ser colocado não com alguém que está de fora. Porque uma palavra de alguém que vem de fora não nos machuca tanto quando é alguém que está ao nosso lado. E isso é uma das coisas mais difíceis. Então, por que é tão difícil perdoar? Porque, na verdade, a nossa natureza, a nossa carne, ama a justiça contra o outro. Se o outro errou, o outro tem que pagar. Se o outro fez, o outro tem que sofrer a consequência. Mas quando é conosco, quando nós erramos, a primeira palavra que nós falamos é: Senhor, misericórdia. Nós somos rápidos demais em aplicar a justiça quando é o outro, mas nós somos rápidos demais em clamar misericórdia quando somos nós que erramos. Então, a dificuldade de perdoar não está naquilo que o outro fez, mas no olhar que nós temos. E aí existe uma parábola que quebra qualquer orgulho. Para mim é a melhor quando se fala sobre perdão. Mateus 18 vai trazer uma parábola maravilhosa, só que antes, Pedro vai virar para Cristo e vai falar assim: Cristo, até 7 vezes eu devo perdoar? E olha que na cultura judaica, perdoar 3 vezes já era, sim, extraordinário. Só que Pedro, ele está dobrando e ainda está acrescentando mais uma. Então Pedro aqui, nessa passagem bíblica, ele está sendo extremamente misericordioso. Só que Cristo, ele vai elevar qualquer nível de limite para o perdão. Ele vai dizer não até 7, mas 70 vezes 7. Gente, isso aqui é absurdo. Ele está dizendo, olha, por dia, quebra esse padrão que você está tendo, você está achando que você perdoando 7 vezes é maravilhoso. Esquece isso. Não existe limite para o perdão. E aqui a gente coloca, mas que isso, Clarissa? Como não existe? Não existe limite para o tanto do que Deus nos perdoa. E o perdão que ele nos apresenta é exatamente esse. Por quê? Na oração do Pai Nosso, olha o que Jesus vai dizer, levando o nível desse limite. Quando você for orar, você precisa orar dessa forma, né? É só um padrão ali, mas é a régua que ele vai nos medir. Ó, Senhor, perdoa-nos. Da mesma maneira, da mesma forma que eu estou perdoando os meus ofensores. Ele está colocando aqui algo completamente elevado, dizendo, Senhor, da mesma forma que eu perdoo, me perdoe. Então ele está lançando para nós a dívida do perdão e dizendo, olha, se você não tem capacidade de perdoar o seu irmão, você não tem capacidade de receber o perdão divino. Gente, isso aqui é de um limite extraordinário de que hoje não é mais falado. Hoje em dia, as pessoas não sabem mais o que é perdão, porque cada um quer dar mediante aquilo que está recebendo. Só que isso não é o que o Evangelho exige. O Evangelho vai além. E aqui, entenda uma coisa. Cristo, ele não está dizendo algo que é impossível, porque senão ele não teria pregado. Ele está dizendo, vocês podem. Só que vocês não podem mediante, aí aqui entra algo lindo, mediante aquilo que vocês têm. Porque se depender da gente, como eu falei no início, nós não temos nada. Ele está dizendo, mediante aquilo que eu vos dou. Ele vai contar uma parábola de um homem que devia 10.000 talentos. Um talento era equivalente aí a 6.000 denários. Coloca isso, multiplica isso, porque o homem ele está devendo 10.000 talentos. Na prata, isso equivale a bilhões, tá? No ouro, isso equivale a trilhões de dólares. Cristo está apresentando uma parábola aqui para mostrar para o povo, isso era impossível de ser pago.
Só que esse homem devendo 10 mil talentos somos nós. Jesus aqui está escolhendo o maior número da linguagem grega para mostrar que aquela dívida era impagável. Mas o Senhor absorveu aquela dívida. Ele pagou aquela dívida no perdão, sabe? E aí, aquele homem sai dali contente, regozijante, falando, fui perdoado. Só que agora, uma pessoa que está devendo para ele 100 denários, que equivale mais ou menos um pouco mais de 3 meses de salário. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Com isso, aquele senhor que perdoou a sua dívida vai se enfurecer, vai mandar lançarem ele na prisão e vai dizer até o perdão que foi absorvido para ele, retira. Retira. Isso aqui é muito sério, tá, gente? É realmente entender que a falta do perdão nos aprisiona, tá? Porque aquele homem que não perdoou foi aprisionado e até o perdão que o Senhor tinha dado a ele foi retirado. Gente, quando a gente enxerga essa parábola como realmente ela é, falando de nós mesmos, isso aqui é muito sério. E nós não somos dignos de receber perdão de Deus quando nós não perdoamos. Gente, isso aqui é muito sério. Só que hoje o perdão não tem sido ensinado de forma correta. É por isso que muitas pessoas estão aprisionadas, acreditando que estão ali perdoando, mas não estão perdoando verdadeiramente e vivendo de forma amarrada, condenada, tá? Porque há condenação na falta de perdão, tá? Há condenação na falta de perdão. Então, por que nós devemos perdoar? Por que nós perdoamos? Tá? Mediante a tudo isso que nós falamos. Não porque o outro merece, mas porque você também não merecia e mesmo assim, Cristo decidiu te perdoar. Não por causa que você é bom, não por causa das suas obras, não por causa daquilo que nós somos ou porque fazemos alguma coisa para ele, mas porque ele é extremamente misericordioso. E a sua misericórdia não tem fim. Porque se sua misericórdia tivesse fim, nós já teríamos sido consumidos. Romanos capítulo 5 vai apresentar isso de forma belíssima. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Gente, isso aqui é lindo demais. E aí alguém vai dizer, Clarissa, mesmo sabendo que Deus me perdoou, mesmo sabendo que eu não era merecedor e que Deus me perdoou, eu tenho dificuldade. E aqui entra um detalhe. Por quê? Porque nós estamos com o nosso olhar longe de Cristo, longe da cruz, sabe? Nós sempre estamos olhando para nós mesmos. Nós sempre somos os primeiros a dizer, não, poxa, mas eu não merecia ter passado por isso. Mas eu não merecia que a pessoa fizesse dessa forma comigo. Por quê? Porque eu estou com um olhar em mim. O ego sempre está elevado, a ofensa sempre está elevada, o orgulho sempre está elevado. Por quê? Porque eu não estou olhando diretamente para a cruz e para aquilo que Cristo fez. Eu sempre estou com o olho voltado em mim, nas minhas feridas, na minha mazela, naquilo que eu não faria com o outro, sabe? E é por isso que é tão difícil. E a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai tratar disso. Clarissa, como eu posso fazer isso se tornar mais fácil, mais rápido? A gente vai tocar nesse assunto. Espera mais um pouquinho que tem algumas coisas aqui que eu vou tratar aqui nesse finalzinho da passagem e a gente vai entrar para as dúvidas do pessoal para a gente falar sobre isso. Tem algo fenomenal que Jesus vai apresentar para os discípulos sobre perdoar 7 vezes por dia, tu perdoarás. E isso aqui é fenomenal quando os discípulos respondem imediatamente em Lucas 17, Senhor, aumenta-nos a fé. Gente, entenda isso aqui. Os discípulos já andavam com Cristo, eles viam os milagres. Aqui, eles já estavam sendo enviados de 2 em 2 para expulsar demônios, né? Praticar ali aquilo que estava sendo ensinado e colocar em prática mediante ao Espírito Santo. Eles estavam realizando curas, milagres, estavam até mesmo vendo o morto levantar. Então eles estavam vivendo o sobrenatural e o agir do Espírito Santo. Mas quando Jesus vai tratar sobre perdão, eles vão dizer algo imediatamente. Senhor, nós temos fé para ver morto levantar, nós temos fé para expulsar demônio, nós temos fé para fazer os milagres e prodígios que o Senhor está nos ensinando. Mas para o perdão que o Senhor está nos falando, isso aí
Eu não tenho capacidade. Senhor, aumenta-nos a fé. E isso daqui é exatamente o retrato de quem nós somos. Nós temos capacidade de ver Deus realizando o milagre, morto ressuscitar, mas na hora da prática verdadeira do perdão, há uma dificuldade extrema. Mas isso aqui é maravilhoso para entender o seguinte, olha, não é sobre a sua capacidade, não é sobre quem você é ou sobre o que você faz, porque você não é bom para perdoar, mas é sobre a fé que eu coloco em você. E dentro disso, perdoar não é natural. Perdoar é um ato divino, tá? É uma consequência de alguém que recebeu a graça de Deus e essa graça tá te capacitando a exercer o perdão espiritual. Por isso que é tão divino, por isso que é algo sobrenatural, não é algo que você faz naturalmente, não é. E para realizar isso, não adianta você simplesmente acreditar, não, poxa, eu vou perdoar. Não é isso. Não é isso, não. É uma decisão diária de morrer para si mesmo, para a sua vida, para a sua escolha e realizar aquilo que Cristo fez por mim e por você todos os dias, também pelo outro. Mediante isso, eu quero responder, então, teve muita pergunta, tá, gente? Eu não posso conseguir responder toda num vídeo, porque senão vai ficar um vídeo completamente extenso, e eu quero trazer uma forma ampla, simples, só que bíblica, de nós entendermos o que é o perdão e como conseguir colocar em prática. Primeiro, perdoa ou adoece. E eu acredito no contexto ou eu escolho perdoar ou eu adoeço. Sim, ou você escolhe perdoar verdadeiramente e entender que você não é uma amnésia. Não é uma amnésia. É você literalmente colocar o ato, sabe, ruim daquela pessoa, aquilo que fizeram contra você, na mão do verdadeiro e justo juiz. Porque ele vai saber julgar aquela causa. Porque se você realizar a justiça com a sua própria mão, você já alcançou a justiça terrena. Mas se você colocar nas mãos do justo juiz, Deus vai realizar de maneira verdadeira e correta daquilo ali. Senão você realmente adoece. Adoece a alma, adoece o espírito e também adoece o seu corpo. Porque é verdadeiramente uma prisão espiritual. E isso pega uma amplitude completa. Outra pergunta aqui que é muito veemente para isso como vencer a mágoa e o ressentimento mediante a falta do perdão, tá? Porque a mágoa e o ressentimento é aquilo que está pendurando há muito tempo, aquilo que eu estou guardando, que eu deveria ter falado logo de início, eu estou guardando há muito tempo. Clarissa, como que eu faço então para vencer isso? Primeiro, resolva o seu problema, coloca isso para fora. Tá? Muitas pessoas estão com mágoa, com ressentimento daquilo que muitas das vezes pessoas nem sabem. Se sabem, deixaram para lá, porque na maioria das vezes quem fere vive tranquilamente, mas quem é ferido que está ali remoendo, ao invés de liberar o perdão, né, colocar na mão do próprio Deus, guarda, vive com aquilo ali em opressão, e isso é um perigo hoje, porque algumas pessoas acreditam que deixando para lá tá tudo bem, só que na verdade não tá. Por quê? Ao invés de conversar, resolver, colocar para fora, a pessoa hoje, nessa desculpa moderna nos dias de hoje, deixa isso para lá, que não vai ser resolvido, como se fosse saúde mental, né? Que é isso que eu mais vejo nos dias de hoje. Ah, não, para mim é saúde mental. Não é saúde mental. É preguiça de resolver, porque sabe que quando a gente resolve alguma coisa que está dentro de nós entramos em conflito. Né? Então é preguiça de lidar com o próprio sentimento, só que essa preguiça de lidar com o próprio sentimento, de resolver as situações, de entrar em algum conflito para trazer paz, porque muitas das vezes para a paz chegar precisa-se ter o conflito do diálogo, né, para resolver, colocar tudo em claro ali, né, as claras, para se ter paz. A gente não faz isso, e aí na verdade aquilo que foi deixado para lá criou-se amargura e ressentimento.
E aí, em Mateus 5, 23, né, e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Ele está dizendo aqui, não de alguém que, poxa, não, é alguém que tem algo contra você. Na maioria das vezes, alguém que te feriu, alguém que fez alguma coisa, o papel de resolver nem sempre é da outra pessoa, por mais que aquela pessoa também tenha a responsabilidade individual dela. Mas a responsabilidade de lidar com o próprio questionamento de amargura, ressentimento, é seu. Porque, no fim de tudo, você vai dar conta de você para Deus. Não é daquilo que fizeram contra você, é de como você reagiu àquilo que fizeram. Dá para entender? Então, existe sim esse passo. Clarissa, como que eu faço? Primeiro, resolva. Coloca tudo em pratos limpos. Deixe que Deus seja o justo juiz. E aí tem algumas bases que eu vou deixar aqui para você, e aí você leia em casa. Coloca isso em oração com Deus e coloque em prática. Outra pergunta que fizeram é, Deus perdoa quem peca repetidamente? E aqui é um ponto que muitas pessoas têm em mente. Clarissa, como que Deus aceita o nosso perdão? Porque, nossa, eu peco sempre a mesma coisa. Quem peca repetidamente nunca se arrependeu. Você vai pecar talvez em outra área, em outra situação. Só que quem peca repetidamente sempre na mesma área, sempre na mesma situação, é porque nunca alcançou arrependimento. Porque quem alcança arrependimento, nossa, estou arrependido daquilo que eu fiz, não volta a praticar os mesmos erros. E aqui é um detalhe, Deus ele perdoa quem se arrepende, tá? Quem vive na mesma prática do pecado é porque ainda não se arrependeu. Outra pergunta que para mim talvez seja a mais frequente e que todo mundo tem dúvida. Se eu perdoar, preciso voltar a confiar nesta pessoa? E aqui a gente vai trazer isso muito claro em 3 pontos. Primeiro, o perdão. O perdão, ele é inegociável. Você precisa perdoar porque é um mandamento. É uma decisão de que você fez de escolher viver Cristo e não mais você. Então agora você cumpre esse mandamento. Perdoar, então, é inegociável. Segundo, então, é a confiança. Como que eu volto a confiar nessa pessoa? Mediante ao arrependimento daquela pessoa. O tempo que aquela pessoa vai te mostrar e os frutos. O fruto do arrependimento. E com o tempo, você volta a confiar nessa pessoa mediante aquilo que ela está te apresentando. Tá? E o terceiro, para mim, que é um dos pontos aqui, é a reconciliação. Eu preciso voltar a confiar nessa pessoa. Como que eu faço isso? Para você se reconciliar com essa pessoa, vai depender das duas partes. A outra pessoa precisa querer e você também precisa querer. Na maioria das vezes, nós que estamos ali exercendo o perdão, que estamos exercendo, então, a confiança, querendo confiar novamente, nós estamos sempre dispostos a reconstruir, então, uma reconciliação, uma aproximação, porque não existe isso, tá? Algumas pessoas estão pregando isso, mas não é bíblico. Perdoar sim, porque é inegociável, mas cada um no seu quadrado, você lá e eu cá. Isso não é bíblico, porque nós estamos aprendendo a perdoar da mesma forma que Deus nos perdoa. Imagina agora Cristo dizer para mim e para você, eu te perdoo, mas cada um no seu quadrado, você lá e eu cá. Já pensou ele falar isso pra gente? Isso não existe, tá? Você vai lutar para que haja, assim, uma reconstrução de confiança mediante os frutos daquela pessoa e uma reconciliação, tá? Mas a pessoa também tem que querer. Se a outra parte não quer, tudo bem. Você exerceu o amor, você exerceu a tentativa de voltar ali a confiar, a andar de novo, a estar do lado daquela pessoa e a reconciliação, a voltar a ter uma intimidade com aquela pessoa, mas talvez aquela pessoa não queira. E é exatamente isso que Cristo faz. Não é obrigado. Vem quem quer. Esteja do meu lado se você quiser, sabe? Precisa ser, então, das duas partes. Partindo, então, para esses princípios que nós
Falamos sobre o perdão. Respondemos a essas perguntas, vamos então para os 3 passos de como ser um coração perdoador. Nem precisa, então, finalizar de uma forma extensa, né? Vou falar aqui rapidamente, mas se você chegou até aqui, tá entendendo, faz sentido tudo isso para você, deixa o seu like, sabe? Não é pago, tá? Você não vai pagar exatamente nada por causa disso aqui. Então, deixa o seu like para o YouTube entender que é relevante. Compartilha esse vídeo aqui no grupo da igreja, na família. Ó, o bebê chorando, peraí. No grupo da igreja, no grupo da família, com pessoas que você sabe que tem dificuldade de pedir perdão. Manda isso aí para pessoas entenderem como é que o evangelho exige o verdadeiro perdão. Porque muitas pessoas hoje não sabem, estão sendo ensinadas errado. Isso não convém mais a muitas pessoas. Isso não traz, sabe, tanto prazer em ser compartilhado, porque não é algo fácil, mas é algo que precisa realmente ser anunciado de forma correta. Deixa aqui nos comentários o que você acha, como que você lida com isso, pode colocar aí suas experiências, manda aqui que eu quero ler com vocês, e também é também uma forma de nós compartilhar. Clarissa, como eu me torno um coração perdoador de forma mais rápida, de forma verdadeira? Primeiro, nunca esqueça o tamanho da dívida que Deus cancelou. A dívida que você tinha com Deus é muito maior do que qualquer ofensa que fazem contra você. Qualquer coisa que fazem, Clarice, o maior nível de traição que você imagina ter sofrido na vida nunca vai se comparar à dívida que Cristo pagou na cruz por mim e por você. Se você lembra sempre da cruz, se você sempre olhar para Cristo, a sua ofensa sempre vai ser mínima. Sempre vai ser mínima. Esse é o primeiro passo. Segundo, tô aqui falando de prática, tá? Não tô falando daquilo que, não, eu acho. Não, tô falando de prática, de Bíblia. Ore. Ore por quem te feriu. Ore por quem te magoou. Coloca essa pessoa em oração. Mostra para Cristo o quanto que aquela pessoa te feriu, mas que você entende que você é miserável e a mesma miserabilidade que você tem, essa pessoa também tem. Porque essa pessoa também precisa de Cristo, assim como você precisa. Mateus capítulo 5 vai falar exatamente sobre isso no versículo 44, tá? Então, faça isso. Faça isso. Você vai ver, gente. O seu coração vai ser transformado. Transformado. Os bebês estão aqui conversando, gente. A conversa aqui é outra. Primeira e última forma, então, de você se tornar um coração mais perdoador, mais rápido, com mais facilidade, é entender que quem recebeu graça distribui graça. É que um coração regenerado pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, entende que a outra pessoa também precisa disso. Que da mesma forma que você é falho, a outra pessoa também é. Muitas das vezes nós nos ofendemos demais contra as outras pessoas porque nós esquecemos que nós também somos falhos. Acreditamos que nós somos melhores e superiores do que as outras pessoas. E isso aqui muda tudo. Se você entende que você recebeu graça e misericórdia, porque você é pecador e falho, a outra pessoa também precisa disso, você perdoa com mais facilidade e com muito mais misericórdia. Finalizando, então, esse estudo sobre perdão, porque isso aqui é uma aula sobre o que é o perdão, eu entendo que perdão não é uma virtude isolada, sabe? Não, porque eu tenho isso. Não, é uma graça compreendida do que é verdadeiramente o evangelho. É de você entender, de você conseguir viver isso de uma forma graciosa, não pelo seu mérito, não pelo seu esforço, mas por aquilo que Cristo fez por mim e por você, e de entender que da mesma forma que você precisou, outras pessoas também precisam disso. E todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está lutando pela mesma coisa, que é a salvação, que é alcançar Cristo, porque Ele nos alcançou. Então, coloque isso em prática, manda isso para mais pessoas, entenda isso de uma vez por todas. O mundo, nos dias de hoje, tem te ensinado isso de forma errada, e eu quero aqui utilizar, da plataforma, daquilo que Deus tem me dado como meio de pregação e de ensino, para ensinar o que é verdadeiramente o Evangelho e colocar isso em prática.
tá bom? Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Vou cuidar dos meninos. Deus te abençoe. Paz.